Servir a Deus como pastor é um chamado de Deus. Mas quais são as instruções bíblicas para exercer esse chamado tão importante na obra do Senhor? É sobre isso que iremos tratar no programa EBD Comentado Online de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, com satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando prosseguimento aí a nossas lições bíblicas, terceiro trimestre de 2023, jovens, com o tema Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. A lição de hoje é a lição de número 5, que será ministrada no dia 30 de julho de 2023, com o tema Instruções para os Pastores. Talvez, como jovens, podemos pensar, você que é um jovem pode pensar assim, mas para que eu preciso aprender sobre instruções para pastores? Porque como igreja do Senhor, futuramente, se o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, essas pessoas poderão assumir posições e também, desde já, está orando por aqueles que estão exercendo o ministério pastoral, que é um ministério muito importante. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração, é uma oração para iniciar o programa. No final do programa eu também faço outra oração, e aí eu incluo os pedidos, aquilo que você tem pedido aqui no canal nos comentários, e aí eu vou colocar nas mãos do Senhor. Mas agora é apenas uma oração para darmos início, pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, para que venhamos ter entendimento, repreender as distrações, para que possamos prestar atenção na aula e absorver o máximo, para colocar em prática em primeiro lugar, e aqueles que são professores para ministrar esta aula para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças mais uma vez por estar aqui no programa EBD Comentado Online de São Jovens. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática o que estamos aprendendo aqui em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aí, nosso texto principal. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Resumo da lição, preste atenção, porque esse resumo da lição norteia toda a lição. Pastores são líderes escolhidos por Deus. Não são eles que se escolhem, é o Senhor que escolhe. Pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 7. Eu vou colocar o texto na tela para que juntos possamos ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, exsoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então está aí o texto da nossa lição de hoje. Atenção, eu tenho duas recomendações de vídeo, já que o assunto é instruções para pastores. O primeiro vídeo é o Ministério Pastoral, é uma aula daqui da EBD para adultos que vale a pena você assistir para ter uma base aí. E o segundo vídeo é 1 Pedro 5, do 1 ao 4,
o antigo programa Expondo as Escrituras, que agora é Entendes Tu que Lês, eu tenho aí uma mensagem, uma exposição bíblica sobre mensagens para pastores, presbíteros e líderes. Então você pode assistir esses 2 vídeos que vai servir bastante para um conhecimento mais amplo do assunto sobre instruções para pastores. Vamos lá, interação. Você que é professor, preste atenção. Você que é aluno, também preste atenção para você saber como a aula vai se desenvolver. Queridos professores ou queridas professoras, na lição deste domingo estudaremos a respeito da missão de Timóteo em Éfeso, tá? Ele continua com essa missão. Veremos que essa missão é dada aos pastores. Como líder, Paulo foi dedicado, amoroso, irrepreensível e estava atento aos assuntos de interesse da igreja. Ao ler as suas cartas pastorais, podemos perceber que deu especial importância ao treinamento de obreiros, discorrendo a respeito da disciplina dos líderes, especialmente dos presbíteros que viessem a falhar. Do mesmo modo, como os 12 apóstolos de Jesus deixaram tudo para segui-lo, muitos homens na igreja do primeiro século deixaram tudo para se dedicar ao pastorado. Estes deveriam ser sustentados pela igreja, porque uma vez, tá? Apesar da lição não vai tratar do sustento do pastor, mas nessa introdução é bom entendermos que o pastor, se a igreja tem recursos para isso, ele deve ser sustentado pela igreja porque ele trabalha em tempo integral. Então, para trabalhar em tempo integral, ele precisa do sustento vindo da igreja e um sustento que realmente supra a necessidade dele e da sua família. Não estamos falando aqui de esbanjar, de ostentar, mas algo que seja realmente que venha suprir a necessidade. Não adianta ali uma ajuda de custo e ele não trabalhar, ele está disponível para a igreja uma pequena ajuda de custo porque ele não tem como sobreviver com isso, é claro. Porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. É digno o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5,18. Aos Coríntios ele fez observações idênticas, revelando seu zelo pela manutenção dos obreiros. 1 Coríntios 9, do 6 ao 10. Existem inclusive pessoas que dizem, não, mas Jesus disse de graça dar e de graça receber. Mas não é disso que Jesus está falando. Em relação ao obreiro, até o próprio Jesus disse que o obreiro ele tinha direito, aonde você chegar, você come, você bebe, porque digno é o obreiro, né, do seu salário. Então, da mesma maneira. Bom, vamos para os objetivos da lição. Primeiro tópico vai tratar do seguinte, mostrar o perfil da liderança segundo Paulo. Relativismo moral, compromisso com as escrituras e desejo pelo episcopado. Segundo tópico vai tratar de explicar a instituição do ministério, a estrutura, o episcopado e o rol de qualificações. E o terceiro tópico vai tratar de conscientizar das qualificações de um pastor, irrepreensível, sobriedade, correção moral e apto para ensinar. Vamos para a nossa introdução da aula de hoje. Como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso de defender a pureza do evangelho contra o ataque dos falsos mestres, incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. Uma coisa que é importante salientar aqui inicialmente, mas nós vamos tratar disso no terceiro tópico, é que era do pastor a missão de ensinar a igreja. Hoje nós temos aí muitas pessoas pregando, muitas pessoas até ensinando, mas no Novo Testamento o pastor da igreja era ele que alimentava a igreja, era ele que ensinava as escrituras para a igreja por meio da pregação para a igreja e por meio do ensino para a igreja, tá? Só para você saber. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja como um ensino puro. Então o pastor, ele tinha entre as suas funções, ele tinha essa função de defender a igreja contra falsas doutrinas, mas também de preparar a igreja. Todo o corpo precisa estar bem ajustado para que crescesse de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente. Esse texto aí está em Efésios capítulo 4, versículo 16. Eu vou colocar o texto na tela para que você possa ter a leitura, fazer a leitura junto comigo, que diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Vamos ver isso aqui como vai ficar na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E
É ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. E por fim, na NVT, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, mão é mão, pé é pé, boca é boca, já que ele usa a figura do corpo para poder mostrar à igreja, cada um deve cumprir a sua função específica. Ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Infelizmente, é com tristeza que eu falo, existem muitas situações onde pessoas estão atuando fora daquilo que Deus chamou ele, fora da posição que Deus chamou eles. Uns porque cismaram de querer fazer o que o Senhor não chamou, mas acha que é um lugar bom, acha que é um lugar que tem visibilidade, e aí ele quer. Outros porque no momento está faltando alguém, então não há nenhum problema, é temporário, quando chegar alguém que tem o chamado vai exercer, e nós não podemos ficar tristes com isso, e outros porque a liderança acaba não reconhecendo e acaba colocando a pessoa num lugar que realmente ela não tem chamado, mesmo tendo o lugar aonde ela tem chamado. Então é importante cada um permanecer no seu lugar dentro da igreja, dentro do corpo, né? Que é o corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo e nós somos os membros desse corpo. Não adianta a mão querer atuar como o pé, porque não vai dar. Não adianta a boca querer atuar como o olho, que não vai ter como, certo? É assim que funciona também a igreja, tá? Um corpo sadio possui células de defesa, que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Os pastores estavam na posição de defender o rebanho. Por isso, precisamos de uma liderança forte, dotada das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Ouçamos o Espírito. Jesus, no capítulo 10 de João, ele mostra que o pastor, ele está ali para poder proteger as ovelhas. No Salmo 23 é dito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. E ele continua falando da proteção do Senhor, do cuidado de Deus e da confiança dele no Senhor. Então, o pastor precisa proteger o rebanho. Tópico 1. O perfil da liderança. Existem diferença entre os termos bispo, ancião, presbítero e pastor? E se você diz que sim, quais são elas? Eu tenho que perguntar para você. A Bíblia fala de ancião, a Bíblia fala de bispo, a Bíblia fala de presbítero e a Bíblia fala de pastor. Qual é a diferença de um para o outro? Você sabe? Vamos lá? Os termos são todos usados no Novo Testamento para se referir ao mesmo ofício e enfatiza a tarefa de velar pela congregação. Hebreus capítulo 13, versículo 17, e eu quero mais uma vez colocar o texto na tela. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes, mas vamos para a Almeida Revista Corrigida. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil, né? O pastor precisa desempenhar esse trabalho, mas com alegria, não com resistência das ovelhas. Você vê aí que a palavra aqui é obedecer, inclusive em outras traduções, aqui como essa, está escrito os vossos guias, nesse caso, né? Ou seja, aquele que conduz, aquele que vai adiante. No grego, é aquele que conduz, aquele que vai adiante. E para isso nós podemos entender que está falando da figura do pastor, mesmo que, no caso, fosse um presbítero que estivesse diante da igreja naquele tempo, né? Não tendo diretamente um pastor, como nós temos nos dias de hoje, a palavra pastor, como temos nos dias de hoje. Então é importante entender que bispo, ancião, presbítero e pastor são termos diferentes, usados, né, palavras diferentes, mas para o mesmo ofício. Relativismo moral. Primeiro problema aqui, vamos lá?
Vivemos tempos de um profundo relativismo moral, de sujeição e negação aos valores e de verdades absolutas. Inclusive, eu estou sempre falando, olha o tema do terceiro trimestre de adultos. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Tá? Há um ano atrás, nós estudamos também sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. O trimestre inteiro está gravado aqui no canal. Então nós estamos dentro disso que acabou de falar. Está tendo aí uma rejeição, uma negação dos valores, de verdades absolutas. São tempos do não é bem assim. Então eu até aconselho você que é professor de jovens a assistir as lições de adulto, porque são lições muito relevantes. Essa temática que nós estamos estudando é muito relevante para que você possa, inclusive, ter subsídio para levar aí para os jovens. E você que está estudando aqui a lição que não é professor, assista também. É importante, tá bom? Essa é uma reação muito comum para os relativistas, quando se deparam com um texto como o de 1 Timóteo, capítulo 3. Não, não é bem assim. Ou seja, para poder fugir do que Deus quer, do que Deus diz, ele diz que não é bem assim. Ele tenta torcer o que a palavra de Deus diz. E quando alguém diz não é bem assim, cria-se um vácuo imaginário que pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Ou seja, perde-se aquilo que as escrituras dizem e entra aquilo que as pessoas acham. Os achismos. Eu acho, eu penso. Não, não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, nós seguimos. Não é o que a Bíblia diz, nós não temos como seguir. Nesse novo e multifacetado universo colorido, o homem se torna o senhor do seu destino, fazendo suas próprias escolhas sem nenhum parâmetro absoluto. É justamente a questão do egocentrismo, do narcisismo que está sendo ensinado na nossa lição bíblica de adultos. Sobre a igreja e o império do mal. É sobre isso. Ensino progressista, coisas dessa natureza, tá bom? Os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo. Para nós hoje, são ainda mais diante do grande afrouxamento de normas, com muitas acomodações às fraquezas e desejos pecaminosos próprios da natureza humana caída. Então nós enfrentamos hoje algo bem difícil, porque existe uma resistência a cada dia crescendo contra a verdade de Deus. Porque a verdade, ela confronta aquilo que o ser humano, sem a lei de Deus, quer fazer. E, infelizmente, para poder defender esse relativismo moral, muitas vezes há pessoas que estão num cargo público defendendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque tomaram um viés ideológico para defender coisas que vão contrárias à palavra de Deus. São coisas que vão destruindo a sociedade, vão minando a sociedade, vai criando um estado de anarquia. Cada um pode fazer o que quiser, parece o tempo de Juízes, capítulo 21, versículo 25. E não havia rei naquele tempo e cada um fazia o que queria. Então não pode ser assim. Nós precisamos viver uma vida de obediência como cristãos. E não podemos também nos amoldar a este mundo. Então o jovem precisa compreender isso. Ainda que exista um relativismo moral, nós como cristãos não podemos ceder a esse relativismo, pois a palavra de Deus nos ensina a viver uma vida de santificação. Uma vez que eu estou em Cristo, eu preciso viver de acordo com essa nova vida que eu recebi. É assim que deve ser. E é assim que nós vamos fazendo, para que o Senhor ele possa continuar abençoando nossas vidas. É necessário haver todo um cuidado em relação a esse relativismo moral, pois as qualificações exigidas para os pastores, evangelistas, presbíteros e até para os diáconos, que trataremos na próxima lição, vão na contramão desse relativismo. O que Paulo vai falar, qualificações que Paulo vai deixar, elas vão na contramão desse relativismo. Por isso, facilmente alguém que ocupe tais posições pode desconsiderar as qualificações que não são apenas para a ordenação ou separação, mas sim permanentes, e adotar o discurso do não é bem assim. Então, o que pode acontecer?
para conseguir a ordenação ou a consagração ou a separação, a pessoa se mostra que está obediente. Ao receber, afrouxa e volta a fazer coisas que não deveria. Só que essas qualificações não é só para separar a pessoa para o presbitério, para ser um evangelista, para ser um pastor, ou até mesmo para assumir a presidência de uma igreja, mas é contínua. É durante toda a nossa vida exercendo o ministério do Senhor. Dessa forma, nossos jovens precisam ser ensinados de que mesmo que pessoas que estão no ministério não estejam correspondendo às qualificações exigidas, o que isso quer dizer? Ainda que tenha pastores, presbíteros, evangelistas e até pastor presidente que não esteja, de alguma forma, dando um bom testemunho, os jovens nunca devem tê-los como exemplo de conduta. Porque senão os jovens podem dizer assim, mas meu pastor, mas o presbítero lá da igreja, mas o evangelista, usar isso como desculpa para poder fazer o que ele quer fazer. Não há desculpa. Nós não podemos seguir o caminho de quem está andando errado, mas sim olhar para exemplos como Timóteo e o próprio apóstolo Paulo. Infelizmente, sempre haverão pessoas, mesmo em determinadas posições na obra de Deus, que poderão não dar o devido testemunho, poderão não ter um comportamento em algumas vezes, em alguns momentos, da forma adequada. Nós não podemos seguir essas pessoas nesse comportamento não adequado, independente da posição deles. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos dizendo o seguinte: eu quero um motivo para fazer o que é errado. O cristão não procura motivos para fazer o que é errado. O cristão faz o que é certo, vive da forma correta, porque a palavra de Deus nos ensina assim. Qual é a lição principal aqui? Vivemos tempos de relativismo moral, rejeição de valores absolutos. E rejeição de valores absolutos. O homem busca fazer suas próprias escolhas sem parâmetros absolutos. Sem parâmetros absolutos. Os ensinamentos de Paulo são desafiadores diante do afrouxamento de normas e acomodações aos desejos pecaminosos. Então, o que Paulo vai falar das qualificações é um desafio, porque o mundo está indo na contramão do que vai ser falado. Bom, se você quiser baixar nós temos aqui o infográfico, que é o resumão da lição, com todas as lições principais, né? A lição principal de cada ponto. Você pode fazer isso no link que está na descrição aqui do vídeo. Você desce na descrição, o primeiro link vai estar lá, aba comunidade. Clica, vai para a aba comunidade e na aba comunidade você vai descendo até achar o material que você está procurando. Lembre-se que tem muito conteúdo publicado e quanto mais a aula já passou, ela já foi publicada, tá? Quanto mais a aula entrou outras na frente, ela vai estar mais abaixo. Então você vai precisar ir descendo. Pastor, eu não sei como fazer isso. Então tem uma maneira muito simples e muito fácil. Eu acabei de publicar no canal, é claro que aqui tá no primeiro lugar, mas quando você assistir essa aula já pode não ser mais esse primeiro vídeo, mas basta você ir na aba, tá lá, ó, início, vídeos, vai nessa aba vídeos e procura como se inscrever, ser membro e acessar a aba comunidade para baixar os PDFs. Eu ensino passo a passo aí, então você não tem mais como errar, como fazer isso. Tanto baixando o infográfico, como também os PDFs, os comentários da lição, da aula, do Entendes Tu que Lês. Para aqueles que vão lá na aba comunidade, você vai clicar no link, vai ser levado para o meu site, você desce a página até embaixo e lá você vai poder clicar nos botões para baixar, tá, os PDFs. E o infográfico não, o infográfico ao você clicar, você já baixa ele automaticamente, você não precisa ir no meu site para fazer isso. Vamos dar prosseguimento? 2. Compromisso com as escrituras. Os pastores precisam ter compromisso com as escrituras. Todo cristão precisa ter, mas imagine quem está conduzindo o rebanho. Precisa ter. O perfil de líderes que precisamos ser e ter, não só ser, mas ter, a igreja precisa ter esse perfil de líderes, deve estar de acordo com a palavra de Deus. São os grandes desafios que nos forjam e nos preparam para as grandes missões. Esse compromisso com a palavra de Deus e o relativismo moral são opostos.
e jamais podem se complementar. Todo líder precisa entender isso e jamais negociar os valores ensinados nas Escrituras, ainda que esteja passando por grandes pressões e sofrimentos. Deus sempre submeteu a profundas provas os homens que escolheu para servi-lo. Paulo foi um deles. Quando você lê Atos 9, 15 e 16, deixa eu colocar esse texto aqui na tela para você, só para você ver o que Deus fala sobre Paulo. É claro que é um chamado muito específico nessa parte aí da vida de Paulo, mas olha o que Deus diz. Versículo 15, 16, Atos 9. Disse, porém, o Senhor, vai, que Ananias não queria ir porque sabia da fama de Saulo, né? Então ele diz, disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Deus escolheu Paulo para uma missão, para um ministério, para um chamado. Aqui não se trata da salvação, aqui se trata do serviço no reino, é diferente. Deus escolhe Paulo para um serviço específico dentro do reino. Versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo, antes de se tornar um cristão, ele perseguiu. Ao se tornar um cristão, ele foi perseguido. Aqui nós não estamos usando a lei da semeadura, o que você planta e o que você colhe. Mas o chamado de Paulo trouxe perseguição para ele, não tinha jeito. Então Deus mostra que ele sofreria por causa do chamado. Timóteo estava seguindo o mesmo caminho, 2 Timóteo 1:8, 2, 3, 4, 3, 10 a 12, Filipenses 2, 19 a 22. Deus nos tem dado líderes valorosos, os quais devemos reconhecer e honrar, com respeito e gratidão, orando por eles e os ajudando em suas difíceis tarefas. Então, é dever da igreja orar pelos pastores, os jovens também, orar pelos pastores, ter respeito pelos pastores, ter gratidão pela obra que eles estão realizando ali. Então, não é fácil estar na frente de um rebanho. A preocupação em levar um rebanho, em guiar um rebanho é muito grande. Nós precisamos ter isso na nossa mente. E os jovens precisam ser ensinados sobre isso. A igreja deve ser ensinada a prestar esse reconhecimento aos seus líderes e auxiliares. Porque o pastor não dirige a igreja sozinho. Ele precisa de auxiliares. E ele, tendo esses auxiliares, foi designado esses auxiliares para estar ao lado dele. Então nós temos que também ser gratos a esses auxiliares. Também respeitar esses auxiliares. Sendo assim, cabe ao pastor da igreja ensinar isso. Ensinar que os seus auxiliares devem ser respeitados. O pastor não tem que ter medo de ensinar isso para a igreja com receio da igreja se apegar a determinado pastor, presbítero, evangelista, com medo. Não, o pastor deve ensinar. É tão maravilhoso quando nós chegamos em determinadas igrejas que nós vemos o cuidado, o carinho, como é que a igreja trata até mesmo um pastor que está vindo de fora, porque ela é ensinada pelo seu pastor a honrar aqueles que estão trabalhando no reino. O pastor, apesar de também ser um servo do Senhor, recebeu a autoridade de Deus e por isso precisa ser respeitado. Da mesma forma, aqueles que auxiliam o pastor, como pastores auxiliares, como é o meu caso nesse exato momento, evangelistas, presbíteros e diáconos também devem ser honrados e respeitados. Eu falo o meu caso nesse momento porque esse vídeo, essa aula vai para o ar no dia 15 de julho de 2023. Então, nesse exato momento, eu sou um pastor auxiliar. E como pastor auxiliar, eu estou dentro dessa questão de está auxiliando e eles também devem ser honrados e respeitados. Tem gente que fala assim, eu só obedeço meu pastor, só respeito meu pastor. Está desobedecendo a Deus. Está desrespeitando a Deus. Porque quando uma pessoa fala isso, ela não entende que Deus estabeleceu uma liderança e essa liderança ela vai colocando auxiliares também dentro do chamado de Deus. Eu não estou aqui por minha vontade. Eu não me elegi pastor, eu não me consagrei pastor, eu não me levantei pastor. Eu reconheço que é um chamado de Deus na minha vida. O pastor, ele, juntamente com a igreja, eles reconheceram o chamado, mas quem chama é Deus.
a igreja, ela reconhece e ela dá à pessoa a condição de exercer o chamado, pois ele é ordenado. Mas quem chama não é o pastor. Quem chama não é a igreja, quem chama é o Senhor. Seja o pastor presidente, seja pastor auxiliar, seja quem for. O chamado vem de Deus. Eu falo do ministério. Pastor, evangelista, presbítero. Deus é quem chama. Entenda isso. Qual é a lição principal aqui? Devemos buscar líderes que estejam alinhados com a palavra de Deus. Eles enfrentam desafios e provações, assim como Paulo e Timóteo. Devemos reconhecer, honrar e apoiar esses líderes, orando por eles e ajudando em suas tarefas. 3. Desejo pelo episcopado. Vamos lá. De todos os dons ministeriais, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, professores, doutores. Esses são os dons ministeriais, só para você entender. De todos, isso está em Efésios 4:11. De todos os dons ministeriais, certamente o dom de pastor é o mais difícil de ser exercitado. Não é uma coisa que as pessoas escolhem, é um chamado. Ao mesmo tempo, é o mais desejado por aqueles que almejam exercer o ministério na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas almejam ser pastor. Mas a pergunta é, tem chamado? Porque precisa de chamado. Nós vamos ver isso. Os primeiros pastores no Novo Testamento, em geral, pagaram com a vida pelo fato de representarem a igreja de Jesus. E é por isso que é uma obra excelente. Porque dentro de uma perseguição, ainda tinha quem estava disposto a abandonar tudo, ser perseguido, mas servir ao Senhor pastoreando a igreja, como um presbítero, como um bispo, como um ancião ou como um pastor. A expressão se alguém deseja, guarde a palavra, deseja, o episcopado, excelente obra, deseja, episcopado, excelente obra, deseja. Aqui é desejo, é um grande desejo, e não é um desejo de si, é um desejo que Deus coloca, tá bom? Não contém um juízo de valor sobre o desejo. Não é que está se avaliando o desejo. O adjetivo está na obra chamada de excelente. Então, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é excelente é a obra, não a posição de ser pastor. Senão, estaria fazendo uma apologia a alguém querer ser pastor. Defesa, incentivando alguém a querer ser pastor sem ter o chamado. Paulo entende que o chamado pastoral, o ministério pastoral, é um chamado. Então o que ele diz aqui é, se alguém deseja o episcopado, e você vai entender a palavra, o significado dela, que tem a ver com supervisão. Então tá falando de ser pastor, presbítero, ancião ou bispo. Se alguém deseja, excelente obra deseja. O que é a excelente obra? O que é excelente? A posição ou a obra? Não. O que é excelente aí tem a ver com a obra, não a posição. Mas não há censura para quem aspira a ser um obreiro, desde que a motivação seja pura e correta. Quando não há sinais externos evidentes do caráter da motivação, somente Deus conhece a natureza do desejo da liderança. Porque as qualificações são visíveis, mas o desejo de querer ser é invisível. Só Deus conhece por que alguém está se apresentando, qual é a motivação, se de fato tem chamado, Deus chamou, se Deus não chamou, mas quer exercer a si mesmo. Infelizmente tem pessoas exercendo posições na obra de Deus que Deus não chamou. Deus chamou para outra coisa, mas ele quer aquilo. E ele está lá fazendo. Só que uma pessoa que exerce algo que Deus não chamou, o que acontece? Ele fica sem a capacitação devida. Ah, pastor, mas Deus não pode dar já que ele queria tanto? Se Deus der porque ele quer tanto, então não é a vontade de Deus, é a nossa vontade. Então a oração do Pai Nosso não está certa, ela está errada. Porque está escrito assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Deus é soberano. É claro que eu não vou comparar a igreja como uma empresa. Mas para alguém ser contratado para uma empresa, quem está na liderança tem que querer, tem que aceitar. Tem que ser por ele que a pessoa entra na empresa, senão não entra.
Como é que no reino de Deus as coisas de Deus vai ser de qualquer maneira e cada um vai dizer o que vai fazer? Não é assim que funciona. Deus é quem chama. Os pastores que estão lá, que foram chamados também, ele começa a dividir cada pessoa no seu lugar. Ele vai observando e ele vai detectando quem tem chamada para determinada área e vai dividindo essas pessoas. E a obra de Deus vai sendo realizada. Coisa maravilhosa, né? E se falta alguém para alguma área específica na igreja local e não tem, a igreja e o pastor deve colocar a igreja para começar a orar. Não é assim que acontece. Por exemplo, na igreja não tem músico. A igreja começou, tá faltando músico. O que a igreja faz? Ela ora para Deus mandar músico, não é assim? Senhor, manda pessoas para estar aqui tocando, para nos acompanhar no louvor. Aí Deus manda músico. Aí a gente só pensa em músicos. Quem canta, quem toca, no caso. Mas às vezes falta quem tem o ministério para trabalhar com família, para trabalhar com jovens, para trabalhar com crianças, para trabalhar também jovens, adolescentes, tá? Para trabalhar com mulheres. Precisa. Então não é orar só para Deus mandar músico, é orar para Deus mandar todos aqueles para as determinadas áreas que a igreja precisa. É assim que deve ser. Aqui devemos, preste atenção nisso aqui, porque ó, quando não há sinais externos evidentes do caráter da motivação, somente Deus conhece a natureza do desejo da liderança. Essa parte a gente não tem acesso. Nós temos acesso às qualificações, se estão ou não sendo cumpridas. Mas a motivação nós não temos acesso. Aqui devemos considerar algumas coisas sobre essa questão de almejar o episcopado. Em primeiro lugar, ser pastor é uma vocação divina. Isso envolve um chamado de Deus. Efésios 4:11, olha o que diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que são mestres ou professores. E essa questão de chamada é algo muito sério. Em 2019, eu estava numa escola bíblica dominical, participando como qualquer outra pessoa da aula. Eu não era o professor. E aí entrou um assunto sobre isso. E eu dei uma palavra sobre isso e alguém me gravou. Eu não sabia que eu estava sendo gravado. E esse vídeo viralizou. Esse vídeo já passou de mais de 5 milhões de visualizações, dividido em vários lugares diferentes. Em 2019, ele voltou novamente a ser visto. Agora em 2023 está rodando de novo. Em 2021 também ficou rodando de novo. Mas isso foi em 2019. Preste atenção no que eu falo numa aula de escola bíblica dominical. Não é reunião de ministério, não. Tem pessoas que pensam que é reunião de ministério. Não é. É uma aula de escola dominical. Preste atenção. Contando com isso porque Deus não tem chamado com ele como pastor. Isso é uma ilusão que as pessoas alimentam na cabeça deles, achando que ministério é carreira, plano de carreira. Um dia eu sou cooperador e um dia eu vou ser pastor. Não é assim que funciona, não. Tem pessoas que vão ser diácono a vida inteira. E se ele for consagrado a presbítero, ele vai ser um péssimo presbítero. Tem pessoas que são presbíteros e vão ficar a vida inteira, porque se for pastor, dirigente ou presidente de igreja, vai ser péssimo pastor. Não tem chamado. Só que hoje se vive com essa questão, essa ilusão, esse glamour de querer ser. Aí entra o que o nosso presidente falou. Quer ser, mas não exerce. Tem nome que está vivo, mas está morto. E você entende por que é falado péssimo? Porque tem obreiros, diáconos, desenvolviam trabalhos maravilhosos. Foram levados ao presbitério, sumiram. Eles não tinham chamado para o presbitério. Mas aí eles vão, mas tem tempo de igreja, ele merece. Ministério não é por merecimento, é por chamado. Quando eu digo que vai ao presbitério, vai ser presbítero, se for dirigente de congregação ou pastor presidente vai ser péssimo, é por que eu falo isso? Porque ele não tem chamado para liderança. Ele tem chamado para auxiliar a liderança, mas para liderar de forma nenhuma. Quando ele está numa congregação dirigindo, ele está exercendo uma liderança também. Uma liderança auxiliar, mas está exercendo. Então ele não tem chamado. Ele tem chamado para auxiliar o pastor ali, mas não para estar na frente. Então tem uns que querem estar na frente e outros que querem estar na frente da igreja como pastor presidente. Inclusive até saem, vão. Então, ministério não é plano de carreira. Não quer dizer que porque uma pessoa começou como auxiliar de trabalho, ou como cooperador, ou como obreiro, como chamam aí, e um dia vai ser pastor. Não é assim. É chamado. Aquele que começa como auxiliar, Deus já sabe que um dia ele vai ser um pastor, porque Deus tem chamado. Ministério
pastor é um dom ministerial. Eu mostrei para vocês aqui, olha aqui, Efésios 4:11. Ele mesmo deu. Quem deu? Jesus. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, ou mestres, ou professores. Em segundo lugar, esse desejo é um desejo ardente, é desejar muito. E esse desejo está ligado ao chamado de Deus. É Deus quem coloca o desejo. Não é uma motivação errada. Não é uma vontade puramente humana com motivações erradas como muitos têm. Quer ser pastor para mandar nos outros. Quer ser pastor para todo mundo saber que ele está na frente, que ele que está na direção. Não é para isso. Ministério não é você ostentar para você poder ser visto. Não é uma plataforma para você poder ser apresentado. Ministério é serviço. Preste atenção. Em terceiro lugar, o pastorado é um ministério, diaconia no original. Por isso ele é o ministro. Porém, apesar de no português a palavra ministro dar a ideia de uma alta posição que traz prestígio à pessoa que assume tal posição, por exemplo, é o ministro no governo, é o ministro no STF, aí a pessoa tem essa ideia de ministro como grandeza. Na Bíblia, ministro é diaconia, ou seja, é um servo, alguém que está ali para prestar serviço, ó. Prestígio à pessoa que assume tal posição. No grego, ministro é aquele que exerce o ministério. E isso fala de um servo que realiza o serviço. Inclusive, esse termo aí era usado no passado para quem estava ali levando, remando na embarcação, e eles estavam remando num lugar que ninguém via. O barco se movia, mas ninguém sabia quem estava remando. Era esse servo. Esse termo fala desse tipo de servo. Alguém que trabalha, mas não é visto. Hoje as pessoas querem fazer alguma coisa no reino para serem vistas, para se promover, para ficarem famosas. Ministério não é para isso, é prestação de serviço. Agora, é claro, dependendo da posição que o Senhor te chamar, é claro que você pode ficar conhecido, mas nunca foi a sua motivação ficar conhecido. Quando eu comecei a gravar vídeos aqui nesse canal, ele tinha 164 inscritos. Eu sempre falo isso aqui. Eu não comecei a gravar vídeos aqui no canal para poder ser conhecido. Tanto é que nos primeiros 1 ano e 6 meses, o canal não era visualizado por um tanto significativo de pessoas. Tinha lá 200 visualizações, 300 visualizações. Quando o canal completou 1.000 inscritos, levou 1 ano e 6 meses para completar. Se eu tinha 164, levou 1 ano e 6 meses para completar 836 pessoas. 1 ano e 6 meses. Hoje o canal, com 1 mês, às vezes ele dá 1.500 pessoas inscritas que entram pro canal. Eu levei 1 ano e 6 meses para completar 834 pessoas. Pois bem, aí o canal começou a crescer porque começou a ser indicado pelo YouTube. O YouTube começou a recomendar os vídeos do canal. E aí, hoje, tem pessoas que me conhecem no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste e fora do Brasil. Japão, Holanda, Estados Unidos, tem vários países, França, vários países que pessoas assistem a EBD Comentado Online ou o Entendes Tu que Lês ou outra programação que é colocada aqui no canal. Mas essa foi a minha ideia? Não. Isso é uma consequência do trabalho que eu realizo para Jesus. Então é algo normal. Agora, querer ser do ministério para se promover é perder tempo. É fazer uma obra que Deus não quer que seja feita dessa forma, tá? Então, o pastor, como ministro, é um prestador de serviço no reino, como aquele que apacenta e supervisiona. Isso quer dizer que nós temos que dizer assim, então é um prestador de serviço, é uma pessoa qualquer. Não. É alguém importante. No sentido, tem uma importância o que ele faz. A importância está no que ele faz. Mas ele é um instrumento na mão de Deus que deve ser respeitado. Ele não deve se exaltar, né? Se ficar soberbo por causa da posição que tem, como nenhum de nós podemos ficar. Mas ele está ali servindo e deve ser respeitado, deve ser honrado, sim. Cabe à igreja local uma observância cautelosa da presença ou não das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus.
com ou sem o desejo de ser presbítero, pastor, ancião, bispo, ninguém pode ser ascendido à função sem evidenciar os qualificativos prescritos nas Escrituras. Por quê, pastor? Porque há qualificações, não só para ser ordenado, e sim para continuar na posição. É por isso que existe um problema. Muitas pessoas já não têm qualificação e continuam exercendo, deveriam ser removidas. Mesmo que seja temporariamente, vai para o banco, ficar lá até ter qualificações novamente para voltar. Porque o exercício dessa posição exige qualificações. O afrouxamento da observância desses requisitos para a escolha de líderes, sob o pensamento de estar beneficiando o candidato, pode impor graves prejuízos a ele e a todos os liderados. E aqui ele está falando da pessoa diretamente do líder. Afrouxa, coloca lá como pastor presidente. Afrouxa, coloca lá como pastor dirigente de uma filial ou um presbítero, dirigente de uma filial ou uma congregação. Não pode afrouxar. É uma posição que exige qualificações. Infelizmente, não apenas o afrouxamento das qualificações, mas também essa tendência que afeta muitas igrejas de consagrar pessoas ao ministério por diversas razões que desconsideram o chamado de Deus. Ah, não está muito tempo aqui com a gente. Ah, não, poxa, é um bom dizimista. Ah, não, merece porque é alguém aqui da família. Isso não é requisito para colocar alguém. Por quê? Porque tem que ter chamado de Deus. Pastor, presbítero, evangelista, são dons dados por Deus, ministérios que Deus dá. Pastor e presbítero é a mesma coisa. Eu falo assim porque nas Assembleias de Deus fala pastor, mas é a mesma coisa. É claro que nós entendemos que nas Assembleias de Deus tá os presbíteros, os evangelistas e os pastores. Evangelista campo, pastores, auxiliares. E tá o pastor presidente. Nós entendemos. Mas só que biblicamente presbítero e pastor é a mesma coisa. Certo? Então, consagra por quê? Por várias coisas. Tempo de igreja e por aí vai. Ah, não, você está muito tempo como diácono, você merece ser presbítero. Tem chamado? Não, tem que saber se tem chamado. Aí as pessoas ficam ofendidas. Não pode. O antropocentrismo também permeou o ministério. E algumas pessoas exigem a consagração. Tem gente que chega em cima do pastor e fala, pastor, você vai me consagrar ou não vai? Não, porque o senhor sabe, se o senhor não me consagrar, eu tô indo embora. E ele ameaça. E o pastor, às vezes, numa situação de ali sem saber o que fazer, porque vai sair ele, vai sair a família, às vezes a família dele é grande. Então ele coloca uma pressão psicológica em cima do pastor. E o pastor, com receio de perder tanta gente de uma vez só, porque vai perder, o que ele faz? Consagra. Tem gente que impõe consagração. Eu sei que tem pastor que não vai aceitar isso nunca. Pode sair todo mundo, ele vai ficar. Ele não vai aceitar. Mas tem gente que acaba aceitando. Então tem gente que impõe consagração e outras a recebem como se fosse uma recompensa por mérito próprio. Ah, você merece. Tá tanto tempo aqui. Ah, você tanto tempo diácono. Vai ser consagrado a presbítero. Ah, você tá tanto tempo. Todo ano tá lá separando obreiros. E a obra precisa? Porque a primeira coisa que deve se olhar é o seguinte. A obra precisa? Ah, pastor, precisa. Precisa como? Não está sendo designado ninguém. Não adianta consagrar obreiro sem designar ele para uma tarefa específica. O que adianta um ministério cheio de presbítero que não tem uma tarefa específica? Para ele, uma tarefa específica. Você foi ordenado e você tem isso aqui para fazer. Isso aqui está na tua mão. Vai ser observado, realiza esse trabalho. Então não pode ser assim. Aí a obra de Deus sofre. Outros estão consagrando para não perder. Nada contra regulamentos de cada igreja. Tem igrejas que para ordenar um obreiro, diz para ele assim, olha só, você está sendo ordenado ao ministério. Isso é novo, tá? Isso não tinha antigamente não, tá? Mas é novo, não tem tantos anos assim, né? Que se predomina, isso está predominando mais. Podia até ter no passado, mas era bem pouco. Mas hoje é muito comum o seguinte, vai ordenar alguém ao ministério pastoral. Tô falando de pastor presidente, tô falando pastor auxiliar, presbítero, evangelista. Vai ordenar? Até diácono tá sendo feito isso com eles também. Ó, você vai assinar um termo e você tem que ficar aqui X anos. Se você sair antes disso, você volta pro cargo que você tinha. Até aí,
Tudo bem. É um regulamento da igreja, foi separado para servir naquela igreja, tá bom? Só que Deus tem um chamado. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Agora, o grande problema, sabe o que é? Com medo de perder as pessoas, de ano em ano, dá a eles uma consagração para dar mais X anos para frente. Tem igrejas que é 4 anos, tem igreja que é 3 anos, tem igrejas que é 5 anos. Então ela ganha mais 5 anos daquela pessoa ali e ele não vai sair. Então é uma forma de segurar aquela pessoa. Presenteando pessoas com cargos no ministério. Irmãos, em nome de Jesus, isso não é bíblico. Deus está vendo essas coisas acontecendo e muito. Muito, muito, muito. No entanto, a Bíblia deixa claro que o ministério é resultado de um chamado. E os nossos jovens precisam aprender isso, para só desejarem aquilo que Deus os chamou para fazer em seu reino. 1 Coríntios 12, 27 a 30. Olha aqui outra prova bíblica. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, 28. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores, que é professores, mestres. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Paulo colocou aqui apenas uma lista, tá? Não tem assim a intenção de colocar prioridade de cargos, tá? Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todas? Olha como é que é importante isso aqui. Vai ser todo mundo pastor? Todo mundo que começar como diácono vai ser pastor um dia? Todos vão ser pastores? Claro que não. Todos vão ser presbítero? Claro que não. Todos os presbíteros que chegar ao presbitério vão ser pastores? Claro. Dirigir igreja? Claro que não. Não tem chamado para a parte da liderança. Pastor presidente? Claro que não. Presidir é chamado. Está em Romanos, capítulo 12. Então, nós não podemos nos... Ah, pastor, presidir é chamado? É, vou provar para você. Vamos para a Bíblia. Vou mostrar para você que presidir é chamado. Não é você. Não adianta pensar que você pode ser quando Deus não te chamou para ser. Você pode até ter sido chamado como um pastor, mas não para presidir. Você pode estar ali como um auxiliar. Vou mostrar para você que presidir é chamado. Vamos lá. Texto na tela para você. Romanos 12, 6, a partir do 6. De modo que tendo diferente dons segundo a graça que nos é dada, de modo que tendo diferente dons segundo a graça que nos é dada, favor imerecido, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use o dom de exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside. Presidir é dom, é chamado. Nem todas as pessoas que chegaram ao ministério como auxiliares vão um dia presidir, porque isso é chamado. Deus chama cada um de acordo com o que ele quer. Você pode ser um pastor, um presbítero, mas pode não ter o chamado para presidir. Então você precisa ficar naquilo que Deus te chamou. Lucas 6, 12 e 13. Jesus, sendo Jesus, foi orar para escolher os seus apóstolos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Escolha divina. Lucas 10, 2. E dizia, grande é na verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Quem é que envia obreiros para a seara? É o Senhor, tá aí, ó. Tá escrito aqui, ó. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. E se levanta obreiros de acordo com a necessidade. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Irmãos, quem chama é o Senhor. Quando você pega ainda, eu não coloquei aqui, mas vamos lá, eu vou colocar o texto na tela. Sabe por que eu estou colocando esse texto? Porque nós estamos ensinando jovens. É importante que os jovens tenham a mentalidade e entendam que o ministério é um chamado de Deus, não é uma coisa apenas que eu desejo de mim mesmo. É um desejo que vem do Senhor. Agora, se esse desejo vem do Senhor, não é para me promover, não é para eu aparecer, não é para eu mandar, coisas desse tipo. Vamos colocar aqui, Atos 10, 28. Paulo falando, inclusive para a própria igreja de Éfeso, onde Timóteo foi pastorear.
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Quem é que constituiu esses homens para estar na liderança da igreja? O Espírito Santo. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, irmãos, eu mostrei vários textos que provam que ministério é pastoral, presbitério, tá na frente de igreja, chamado. Não só para presidir, que é um chamado à parte, também é chamado, é um dom, mas também para o pastorado. Isso é chamado, não tem jeito, tá? Qual é a lição principal? O desejo pelo ministério é legítimo, desde que há o chamado divino e que seja motivado corretamente. Cabe à igreja local avaliar cuidadosamente as qualificações espirituais e morais do candidato, de acordo com a palavra de Deus. O afrouxamento desses requisitos pode trazer prejuízos tanto para o candidato quanto para os liderados. Bom, você deseja baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade aqui no canal? Tá na aba comunidade. Se você não sabe onde está a aba comunidade, link na descrição. O primeiro link na descrição você vai clicar e vai para a aba comunidade. Aí você vai descer e achar essa aula, no caso que você está assistindo aqui hoje. E aí nessa aula você vai clicar, você vai ir para o meu site, e no meu site você desce a página e você vai conseguir baixar o conteúdo dessa aula, os PDFs gratuitamente. E tem um vídeo específico, como eu estou mostrando aqui, não vai estar mais nessa posição que está aparecendo aqui, mas como se inscrever, ser membro, acessar a aba comunidade para baixar os PDFs do canal. Então, não deixe de baixar gratuitamente. Agora, você também pode querer ser membro. Link tá na descrição ou no botão aí no YouTube, seja membro. Você vai clicar, vai fazer a sua assinatura. Você vai ter tudo num único lugar, se for pela aba se for pelo YouTube, na aba comunidade. Mas aí é um material que quem não é membro não vê esse material. E aí você vai ter esse material. Ou você também pode clicar no link que está na descrição e ser membro numa outra plataforma e assinar o plano mensal, trimestral, semestral, anual. E no anual você tem aí quase R$60 de desconto, sai a R$10 por mês. Irmãos, tem 12 vídeos que são publicados por mês. Imagina, não dá nem R$1. Mas, pastor, eu não tenho condição. Então baixa gratuitamente, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e também divulga o canal. Nesse vídeo que eu mostro aqui, ó, ensina também como você divulgar o canal, que às vezes você não sabe. Eu falo assim, irmão, compartilha o canal, você não sabe como. Aqui eu mostro como. Vamos lá, tópico 2, a instituição do ministério. A estrutura. As cartas pastorais contribuem muito para que se conheça o grau de organização ministerial e que a igreja alcançou já no primeiro século, principalmente como resultado do trabalho de Paulo ao longo de suas viagens missionárias. Então as cartas pastorais, ela mostra essa questão dessa organização, tá? Vários textos de Atos indicam a organização de presbitérios nas igrejas, tá? Eu mostrei, inclusive, li para vocês ali, ó, tá? Atos 20, 17 e 28, tá? Em várias passagens do Novo Testamento encontramos referências a diáconos, presbíteros, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. O Novo Testamento não apresenta um rol rígido, taxativo ou exaustivo de funções ou serviços ministeriais, o que tem levado a interpretações distintas com modelos variados de organização eclesiástica. No pentecostalismo clássico, o corpo de obreiros é constituído de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Nós temos o chamado auxiliares de trabalho, porém ele está ali aguardando para poder ver se vai ser separado ao diaconato, tá? Tem os auxiliares de trabalho, uns chamam de cooperadores, outros chamam de obreiros, tá? Nas Assembleias de Deus, geralmente tem diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Tem outras igrejas pentecostais também que seguem esse mesmo modelo de organização. Porém, existem igrejas que não seguem, existem igrejas que só têm diáconos e presbíteros. Tá errado? Não. Existem igrejas que só têm diáconos e pastores. Tá errado? Não, de forma nenhuma. Os diáconos e os pastores. Lembrando que presbítero, bispo, ancião e pastor é a mesma coisa no Novo Testamento. Então também não está errado. Mas nas Assembleias de Deus tem diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Tá bom? E aqui não é pastores apenas, pastor presidente. Tem os pastores auxiliares.
Lição principal: as cartas pastorais do Novo Testamento mostram a organização da igreja com diferentes ministérios. Não há um modelo fixo, mas no pentecostalismo clássico há diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Episcopado, já falamos um pouco, vamos dar só um prosseguimento aqui. Bispo, ancião ou presbítero. Do grego episkopos. O que significa? Supervisor. Literalmente inspetor, formado de epi, por cima de escopeu, olhar ou vigiar. Então, um olhar de cima, né, olhando, observando, é a figura do pastor da igreja local. Alguém que tem a maturidade e discernimento espiritual necessários para cuidar do rebanho, apacentar as ovelhas. É por isso que eu falo que no Novo Testamento quem ensinava a igreja eram os pastores. Não eram pessoas. Hoje, essas pregações nas Assembleias de Deus, tem gente pregando para tudo quanto é lado e tudo. Isso é uma coisa nossa, mas na igreja primitiva, quem pregava eram os pastores. Quem ensinava eram os pastores, por causa da responsabilidade de ordenar, né? Liderar o rebanho, para que o rebanho soubesse como se conduzir. Infelizmente, essa enxurrada de pregações pode até dar oportunidade para muita gente pregar. Porém, muitas dessas pregações, elas na verdade não estão preocupadas em nortear as ovelhas para ir para o céu, mas sim incentivá-las apenas a conquistar coisas. Não que seja errado o cristão conquistar coisas, mas se ele prioriza isso, é errado. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, necessidades básicas do que Jesus está tratando, que é comida, bebida e vestimenta, no capítulo 6 de Mateus, serão acrescentadas. Nós temos que focar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Vivemos na terra, temos que trabalhar, temos que fazer as coisas, sim, mas à luz da vida eterna. Não podemos viver como se terminasse tudo aqui. Não é assim que funciona. O próprio sentido da palavra, portanto, é suficiente para entendermos que somente pode exercer essa missão quem reunia altas qualificações espirituais e morais. Daí Paulo usar a expressão convém. O que significa essa expressão? No sentido de ser recomendável ou necessário. Qual é a lição principal aqui? O termo bispo ou presbítero refere-se ao supervisor, que é o pastor da igreja local. É alguém que com maturidade espiritual e discernimento para cuidar do rebanho. A posição exige qualificações espirituais e morais elevadas. É interessante por quê? Porque nós interpretamos a palavra presbítero a partir do contexto da atualidade. Então é por isso que quando se fala de presbítero, você pensa sempre no auxiliar e nunca no pastor da igreja. Só que você não pode entender a palavra a partir do significado atual. Você tem que buscar ela no significado dela, daquele tempo. Quando foi escrito. Então, presbíteros no tempo bíblico era quem estava na frente da igreja. Eram os homens que estavam pastoreando a igreja. Isso não quer dizer que não havia alguns presbíteros para auxiliar também. Mas a palavra presbítero já dava a intenção de alguém dirigindo a igreja. Até porque no Novo Testamento, na igreja primitiva, a ideia de alguém presidir era diferente. Hoje a Assembleia de Deus tem o pastor presidente, mas naquele tempo era diferente. Era um colegiado. Tanto é que quando você vê a questão em Atos dos Apóstolos, que tem uma questão lá, se reúne os presbíteros e os apóstolos para poder dar um parecer. Então havia um colegiado. Só que a Assembleia de Deus fez uma organização, que tem um pastor que preside, seus auxiliares, que podem ser pastores, evangelistas, presbíteros. Não há nada de errado. Mas eu estou mostrando que na igreja primitiva havia mais uma liderança de colegiado e não de uma única pessoa. Entenda isso, tá? No sentido de uma única pessoa representar. 3. Rol de qualificações. Não se trata de um rol exaustivo, mas cuida do que é essencial na vida do obreiro, do líder espiritual, do cuidador de alma. De imediato é possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma.
em qualquer sentido, nem mesmo no sentido bíblico, quanto aos dons espiritual. Então você vê que não se trata de um rol exaustivo. Essa questão aqui, rol de qualificações, não é um rol exaustivo, no sentido, olha, tem que ter esse mundo de qualificações. Não é. Nem mesmo é falado da questão de dons espirituais na vida do obreiro, tá? Não se trata jamais de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado de dons espirituais. Não é que ele não tenha a necessidade, mas nas qualificações não está escrito isso. O batismo no Espírito Santo, como sabemos, é a experiência inicial no glorioso caminho dos dons. Atos 2, 3, 4, 38, 39. Então, por isso, entende-se que ele deve ser batizado no Espírito Santo. Entende-se? Porém, há igrejas tradicionais que entendem que o batismo com o Espírito Santo não é para a atualidade, e lá tem pastores, lá tem presbíteros, e nem por isso eles deixarão de entrar no céu. Irmão, em nome de Jesus, batismo com o Espírito Santo é capacitação para realizar serviço. Não tem nada a ver com salvação. É revestimento de poder. Mas como somos pentecostais, entendemos que temos que ter esse revestimento de poder e por isso é requerido que aquele que é separado para o ministério seja batizado no Espírito Santo. Mas aqueles que não são, em outras denominações que não são pentecostais, podem exercer, não vão exercer da maneira com esse dínamos, né? Com essa questão também de Deus usar em sinais e prodígio, porque eles entendem que não é para os nossos dias. Pode ter limitação? Sim, mas isso não impede da obra ser realizada de certa maneira. Então aqui a questão não é nem essa, mas eu apenas estou dando aqui uma palavra para entendermos. Senão alguém pode dizer assim, então essas pessoas que são de outras denominações que não são batizadas com o Espírito Santo, nem adianta, porque nem salvação, não trata de salvação. Batismo com o Espírito Santo tem nada a ver com salvação. Tem pessoas que são pentecostais, passaram a vida inteira, buscaram o batismo com o Espírito Santo, não foram batizados e a gente não sabe por qual motivo, apesar de ser para todos, e nem por isso podemos dizer que eles não vão ser salvos. Inclusive, tem comentaristas das lições bíblicas que contam testemunho do pai que serviu a Deus há tantos anos e partiu sem ser batizado com o Espírito Santo. Então, irmãos, tem coisas que a gente não tem como explicar. Mas o candidato ao presbiterato precisa já ter percorrido esse caminho e ingressado em outro mais excelente, 1 Coríntios 12, 31, no qual é imprescindível que seja evidenciado em sua vida o fruto do Espírito. Então, quer dizer, as pessoas podem até focar em dons espirituais para prestar serviço no reino, mas o imprescindível, em primeiro lugar, é o fruto do Espírito. Fruto é transformação de vida, é santificação. Sem essas virtudes, ninguém consegue alcançar as qualificações exigidas em 1 Timóteo 3, 2 a 7. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, ter dom de profecia, ter dom de visão e por aí vai, e de repente faltar fruto do Espírito. Então é necessário ter o fruto do Espírito. Lição principal: as qualificações do líder espiritual são essenciais e não estão relacionadas à popularidade ou carisma. Tem gente que pensa, eu sou popular, então eu posso ser pastor. É necessário ter dons espirituais e evidenciar o fruto do Espírito em sua vida. Essas virtudes são imprescindíveis para alcançar, tá, as qualificações exigidas na liderança da igreja. Que tal uma arte digital pela Manhãs Artes Digitais? Tá? Artes a partir de R$19,90, tá aí as amostras, algumas amostras, tá bom? Ela não faz só artes, né, na questão de imagem, ela também faz artes na questão de pequenos vídeos com efeito, com fundo. Também ela faz locução para o evento da sua igreja, de repente um carro de som precisa, ou alguma arte também que não tem a ver com arte para anunciar um congresso, um evento, mas é uma arte, é uma necessidade, ela também faz. Então entre em contato, 21 971764015, 21 971764015, é o WhatsApp da Manhãs Artes Digitais. Faça como essas pessoas, com certeza, se você é um profissional liberal, se tem aí o congresso, festividade, aniversário da igreja, faça aí o contato e você vai ficar satisfeito. Por fim, tópico 3, as qualificações e seus aspectos. Os versículos 2 a 7 do capítulo 3 não descreve o trabalho do pastor, aqui não é o trabalho. Eles descrevem o caráter da pessoa que deve servir esse ofício.
Se ela tem o chamado, ela também tem que mostrar o caráter transformado. Irrepreensíveis. Do grego anepilemptos. Anepilemptos. O termo significa literalmente que não pode atingi-lo. Que não se pode atingi-lo, desculpa. Veja que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, que nos leva a refletir sobre o detido cuidado que é preciso ter no exame preliminar do aspirante ao episcopado. Que ele não seja alguém que possa ser acusado de nada que seja contrário à posição de um cristão e de alguém que vai exercer aquele lugar, tá? O bispo precisa ser uma pessoa com uma vida resolvida. Em outras palavras, como poderíamos dizer, como é que vai separar alguém para o ministério e ele é uma pessoa que cumpre e não paga? Trata e não cumpre? Não tem como, de forma nenhuma. Não é por acaso que a expressão marido de uma mulher aparece logo em seguida. Naqueles tempos de tanta poligamia, várias mulheres, tá? Tinha mais de uma mulher, os homens daquela época, totalmente tolerada pelo paganismo da época, era fundamental que essa regra fosse estritamente obedecida pelos bispos, como exemplo para os demais cristãos. Hoje, de igual sorte, esse requisito deve ser observado. Inclusive, na nossa denominação, eles não entendem marido de uma só mulher apenas como ser casado com uma mulher. Pode ter caso extraconjugal, coisas desse tipo. Naquele tempo, Paulo escreve isso porque era permitido ter mais de uma esposa. Ter, inclusive, concubinas. Então, era permitido pela lei dos homens. Só que no nosso país não é permitido ter mais de uma esposa. Pessoas têm relações extraconjugais, mas mais de uma esposa casado com mais de uma mulher não é permitido. Só que a nossa denominação, ela entende também que marido de uma só mulher fala-se de alguém casado. Eu sei que alguém vai entrar em questionamento aqui, com certeza vai dizer assim, Paulo não era casado, Timóteo não era casado, provavelmente, porque não se fala de esposa de Timóteo, e muito menos Tito. Provavelmente também não era casado. E aí? Como é que pode? Se eles podiam, por que não podemos? A questão é que nas Assembleias de Deus é colocado isso como um requisito. Porque não é só o requisito da Bíblia. Há também a questão de alguns requisitos que a denominação coloca como uma forma de proteger, de prevenir, coisas desse tipo. Então, nas Assembleias de Deus, geralmente os pastores ou presbíteros ou evangelistas não são separados se forem solteiros. Há exceções em alguns lugares, pode ser, mas no geral, geralmente, né, como eu estou dizendo, eles são casados. Alguém vai usar o exemplo de Paulo, que não era, tá? Ele não carregava esposa, até porque pro chamado que ele tinha, não tinha como ter família, tá? Existem várias histórias que Paulo foi noivo de Estevão, ou que Paulo foi viúvo, nada que a Bíblia fale disso, não tem prova disso, não tem como provar isso, tá? Especulações, mas a grande questão é, como ser um pastor hoje solteiro? Como aconselhar ovelhas sem ter uma esposa do lado, sendo ovelhas do sexo feminino? Não tem como. Um presbítero, como vai fazer isso? Então, há necessidade de se ter. Tanto é que a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Agora, é claro, casar não é uma obrigação. Não é uma ordenança, né? Obrigado a casar, né? A instituição, o casamento, foi Deus quem instituiu, mas não quer dizer que alguém seja obrigado a casar. Mas para o ministério, principalmente nos dias de hoje, eu entendo que seja um pouco inadequado alguém ser consagrado para exercer. E mesmo que ele seja um obreiro itinerante, ele vai ter alguns problemas, ele pode ter aí, acabar se deixando levar por determinadas situações. Então há uma necessidade de cuidado. Mas tem denominações que separam pastores solteiros, tá? Auxiliares, presbíteros, enfim, separa. Nós não vamos entrar aqui no quesito de poder ou não poder, até porque, biblicamente, não é que tem uma restrição, que não pode. Marido de uma só mulher tinha a ver com a poligamia da época. Não necessariamente que ele fosse casado. Assim, podemos provar A mais B, mas há uma necessidade. As nossas igrejas entendem assim. Então você que é jovem, você que é professor que está ensinando, mostrar, porque o jovem pode questionar isso. Você já teve aqui a explicação e sabe que é uma forma de prevenir, de proteger, e não tem como exercer o ministério pastoral, o presbitério, sendo solteiro, em dias como o de hoje, principalmente. Hoje, de igual sorte, esse requisito deve ser observado.
O bispo deve ser irrepreensível em sua conduta moral, espiritual, sem acusações que possam atingi-lo. Ele também deve ser fiel em seu casamento, servindo como exemplo para outros cristãos. Tá vendo? Fiel no seu casamento. 2. Sobriedade e correção moral. O líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor. Isso é retratado pelas expressões vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Então ele precisa ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor. Isso aí resume essas outras palavras: vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Qual é a lição aqui? O líder espiritual deve ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor, refletindo as características de ser vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Como o tópico é muito pequenininho, a lição principal praticamente é a mesma. Apto para ensinar é o último ponto. O pastor precisa se dedicar ao estudo e ensino das escrituras à igreja. E é por isso que havia uma necessidade no tempo passado do pastor trabalhar em tempo integral. Servir em tempo integral. Por quê? Porque para ter tempo para se dedicar ao estudo e ao ensino, se ele trabalha fora, isso vai ser muito, mas muito prejudicado. Não tem como, e eu posso falar isso sem medo de errar, porque eu sei o tempo que se gasta para poder preparar um estudo, para preparar uma aula, para preparar uma mensagem. Eu sei o tempo que se gasta. Só aqui no canal eu tô 3 anos. 3 anos. E para você ter uma ideia, não tem muito tempo que eu passei a gravar aí os vídeos dos jovens. Mas pelo menos 2 vídeos por semana. Pelo menos 2 vídeos por semana. Aí você para pensar. Em um mês, 8 vídeos. Gasta-se muito tempo. Muito tempo. Não é pouco tempo. Tá? Então, não é nada fácil. Então, um pastor que trabalha fora e tem muitos lugares que ele vai precisar, porque a igreja não tem como. E aqui eu tô falando do pastor presidente, ou pastor dirigente de congregação, tá? Tem ministérios que não têm o recurso ainda, podem trabalhar isso a longo prazo e deveriam trabalhar, porque o obreiro se dedica mais à obra, ele tem condição de se empenhar mais e a obra tem tudo para crescer mais. Agora, se ele tem que se dividir entre trabalho... mas eu trabalhar, tá bom, mas a obra de Deus ela não vai ser dedicada, ele não vai se dedicar à obra como ele deveria. Não tem como. Alguma coisa vai ficar faltando, porque ele tem que se dedicar à obra, ele tem que se dedicar ao trabalho e ele tem que se dedicar à família. Alguma dessas áreas vai ficar faltando. Geralmente, a família é a que é mais prejudicada, na maioria das vezes. E é por isso que você vê casamentos acabando, situações desse tipo. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que os casamentos acabam porque o obreiro não é sustentado. Não, eu estou dizendo que isso pode contribuir, já que o obreiro está cheio de tantas tarefas e acabam não dando conta. E aí alguém vai usar Paulo, vai dizer, mas Paulo no início também trabalhava, tá bom, mas Paulo não estava dirigindo. Paulo estava dirigindo igreja, tá, dirigia, ia para um lugar, ia para outro, mas Paulo não tinha uma família. Ele não tinha esse terceiro ponto aqui. Era trabalho, igreja, igreja, trabalho, trabalho, igreja, igreja, trabalho. E a família não tinha. Então não podemos usar a vida de uma pessoa como parâmetro nesse caso. Até porque a Bíblia não mostra Paulo sendo parâmetro para isso. Então nós temos que ter muito cuidado, tá? Não deve negligenciar a transmissão da doutrina, transferindo a responsabilidade a terceiros ou ocupando o tempo do culto com qualquer outra atividade, ainda que espiritual. Então o pastor que conhece as suas ovelhas, ele deve ensinar as ovelhas, porque ele sabe a necessidade das ovelhas. Quando se traz outras pessoas para ficar pregando, para ficar ensinando, o que vai acontecer? Eles não conhecem. Aí alguém vai falar, não, mas o Espírito Santo vai revelar. Sendo que o pastor foi colocado para ensinar. E agora? Tem pastores que não abrem mão do dia do ensino. Culto do ensino é ele que vai dar. Eu não sou contra, não. Só a favor. Tá certo? Ele tem que se responsabilizar pela posição que Deus colocou ele. Ensinar a igreja. Combater os falsos ensinos. Alertar os membros da igreja de coisas que estão sendo ensinadas aí por aí. Até mesmo na internet. Pode dar até nome para pessoas. Pastor fulano de tal que está na internet ensinando. Não assiste não, porque os ensinos são ensinos contrários à palavra de Deus. Ele pode fazer isso. Como pastor, para poder guardar as ovelhas, ele pode fazer. Paulo falou com Timóteo, cuidado com Alexandre o latoeiro. Ele me fez muitos males, mas Paulo não estava levando para o lado pessoal. Paulo estava falando do ministério dele que estava sendo prejudicado por causa de Alexandre o latoeiro. Ministério que ele realizava para o Senhor.
Então ele alertava, Pedro alertou dos falsos mestres, o próprio Jesus condenou e falou fortemente contra os religiosos da sua época. Então, o pastor pode fazer isso. Quem não pode fazer é quem não está como pastor, porque aí vai ficar difícil. Mas o pastor da igreja pode fazer isso. O momento do ensino e da palavra é sagrado, literalmente. Diz que ele não pode ocupar o tempo do culto com outras coisas. Recentemente eu ouvi que em determinado lugar foi dito para alguém que foi pregar que era para pregar só uma mensagem pequenininha, porque o pastor não tinha paciência para ficar ouvindo a pregação. Aí eu pergunto, se uma pessoa que está na frente de uma igreja, dirigindo uma igreja, não tem paciência para ouvir pregação, duas coisas podem estar acontecendo. Ou ele nunca foi chamado para ser pastor, ou ele em algum momento se apostatou da fé e nem sabe que está apostatando da fé. E está se apostatando da fé, melhor dizendo. Não se apostatou, está se apostatando. Então, é gravíssimo isso. Porque um pastor que não gosta de mensagem, não gosta de Bíblia, vai ensinar as suas ovelhas a não gostar de Bíblia. E vamos concordar com uma coisa. Apesar de muitos pastores não falar isso, existem igrejas que dá para ver que não se gosta de Bíblia. Porque o que menos se tem é pregação e ensino da palavra. E quando se tem, ela tem um objetivo próprio e você já sabe até para que caminho vai muitas vezes. Mas essa aptidão para ensinar não é somente associada ao preparo bíblico e teológico. Não é só daí que vem essa aptidão. Tem a ver também com aptidões decorrentes de seu testemunho pessoal, evidenciados por um comportamento sóbrio e por uma conduta moral isenta de reprovação dentro e fora de casa. Então ele vai pregar aquilo que ele está vivendo, ele vai viver aquilo que ele está pregando e por aí vai. E quando nós falamos disso, estou falando da área de ensino. De ensinar, de doutrinar a igreja. Porque alguém pode dizer assim, pastor, mas então alguém está passando por uma enfermidade e ele não pode dar uma palavra de ânimo para alguém que está passando por enfermidade que ele está vivendo aqui. Não, não é disso. Ele pode dar, porque mesmo que ele esteja passando, ele não está indo em frente. Então ele está dando uma palavra de ânimo dentro daquilo que ele está vivenciando, confiando em Deus e indo em frente. Não tem nada de errado aqui não, tá? Continua da mesma maneira, certo. Lição principal, o pastor deve se dedicar ao estudo e ao ensino das escrituras, transmitindo a doutrina de forma responsável, não torcendo o texto, omitindo parte do que a palavra de Deus ensina. Isso inclui ter um comportamento sóbrio e uma conduta moral irrepreensível, tanto dentro como fora de casa. Conclusão? Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que não se exorbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não deve ser novo convertido. Alguém que não tem experiência. Porque senão assume o cargo e daqui a pouco está fazendo coisas que não deve. De repente se sente vaidoso. E aí entra por um caminho totalmente errado. E que tenha bom testemunho dos que estão de fora. 1 Timóteo 3, 6 e 7. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos. Em casa, na igreja e na sociedade. O desafio é grande. Oremos mais por nossos pastores. Na revista, é colocado aqui, e você que é um professor, pode até fazer o seguinte, pode mostrar, né? Ler rapidamente, só rapidamente. Tem aqui nessa lição, na última parte aí no subsídio 3, tem aqui 15 qualificações. Então é dito aqui o seguinte, irrepreensível. O que é? Inteiramente fiel à esposa. Esposo de uma só mulher, inteiramente fiel à esposa. Irrepreensível é que não seja dado a poder ser acusado de nada. Porque esse inteiramente fiel à esposa aqui seria o 2, não 1. Você já sabe o que é irrepreensível. Aqui tá errado na revista, repetiu, né? Errou na hora de imprimir. Temperante, sóbrio, solícito e modesto. Domínio próprio, discipulado, moderado. Respeitável, o que é isso? Modesto, honrado, bem comportado. Hospitaleiro, que recebe bem os visitantes. Apto para ensinar, capacitado a explicar e aplicar os ensinamentos. Não dado a embriaguez, não dado a vinho. Não violento, não dado a hostilidade ou antagonismo. E aqui esse não violento vai incluir também, tá? O espancador vai mostrar de palavras essas coisas, mas no dia de hoje
Obreiros também, isso não é aceitável nem para membro, mas obreiros, cuidado, você, né? É uma coisa que tem que ser dita aqui. O obreiro não pode bater na sua esposa. Homem, isso inclusive é crime. Isso é caso que dá polícia, dá escândalo, tá? Então, não espancador. Gentil, bondoso, razoável, de boa família. Não contencioso, não combativo, inimigo de contenda. Tem obreiro que adora uma contenda, tá? Não avarento, preocupado com as pessoas, não com as finanças. Os recursos são necessários, mas o obreiro não pode basear o seu ministério em recursos, no que vai ganhar ou no que a igreja precisa para continuar funcionando. Bom governante da sua família, administrar a vida familiar. Não seja um recém-convertido, maduro e humilde. Reputação imaculada, admitido pelos de fora. Bom testemunho, tá? Então é isso. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 6/8, aí já entramos em agosto de 2023, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Primeiro falamos dos pastores e agora vamos falar dos diáconos. E não se esqueça, tem 2 vídeos aí de recomendação, Ministério Pastoral, vai ficar na tela, na última tela para você, e 1 Pedro 5, do 1 ao 4, mensagens para pastores, presbíteros e líderes. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal, tá? Indique o canal para um amigo, para um irmão em Cristo, para alguém da sua família, tá? Se inscreva, ative o sininho das notificações, não deixe de fazer isso, tá? Esse vídeo que eu coloquei aí, ó, como se inscrever, ser membro, aba comunidade, baixar o conteúdo, eu ensino como compartilhar o canal, caso você queira aprender. Faça isso, assista, tá bom? Vamos orar? Nesse momento eu quero colocar nas mãos do Senhor os pedidos de oração que estão sendo representados nesse caderno, tá bom? Eu não sei quais as causas que você tem, se é uma enfermidade de alguém, ou você, uma causa na justiça, uma restauração de casamento, uma restauração no sentido de um casamento que pode já ter terminado, ou um casamento que está em grande crise, tá? Tudo isso eu quero colocar nas mãos de Deus, mas também colocar você, professor, que vai dar essa aula, que Deus possa usar a sua vida. A intenção não é você ensinar o que o pastor tem que fazer, mas sim colocar para os jovens aquilo que ensina qual é o papel do pastor, a necessidade de estar orando pelos pastores devido à grande responsabilidade. E melhor aqui, né? Não é qual é o papel, quais são as qualificações. Porque a lição não está tratando do que o pastor faz, e sim de quem o pastor é em si, né? E mostrei também a questão do chamado, enfatizar isso para os jovens, para que não se crie uma mentalidade que vai ser o que quiser, vai ser o que Deus quiser. A Bíblia diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te chamei, eu te escolhi. Deus falando para Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Então o chamado vem de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar em tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, nesse momento a minha vida. Eu te agradeço por mais essa aula, Senhor, por mais esse programa. Eu apresento em tuas mãos, Senhor, cada professor que vai ministrar esta aula. Usa eles, Senhor. Abre o entendimento dos alunos para compreenderem. Levanta pastores, Senhor, que estejam de acordo com o que a tua palavra ensina. Que eles possam cumprir, Pai, os requisitos, as qualificações que está descrita na tua palavra. Também eu quero agora, nesse momento, Senhor, apresentar cada vida, Senhor, que está aqui simbolizada, Senhor, nesse caderno, cada pedido de oração. Quantos pedidos tem aí no canal, Senhor? E nem todos estão aqui nesse caderno, mas simbolicamente eu apresento todos eles, Senhor. Nesse momento, representado por esse caderno, eu apresento em tuas mãos aquelas pessoas que estão enfermas. Eu quero pedir ao Senhor cura, Senhor. Aquelas que estão enfermas, Senhor, no sentido das suas emoções, estão com problema de depressão, de ansiedade, algum tipo de síndrome, Senhor. Eu quero pedir para aquelas que estão desempregadas, que precisam de uma porta de emprego aberta, aquelas que têm, Senhor, o seu negócio próprio, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor dê estratégias para que elas possam, Senhor, continuar, Pai querido, Pai amado, com o seu negócio próprio, Pai querido. Eu quero pedir também, Senhor, por aquelas pessoas que estão aí, Senhor querido, com problema, Senhor querido, Senhor amado, no casamento, esse casamento que está aí em crise. Eu quero te pedir, Senhor querido,
querido, Senhor amado, a restauração. De repente, esse casamento que acabou, mas esse marido tem, Senhor querido, esperança dessa esposa voltar, ou essa esposa tem esperança desse marido voltar. Pai querido, eles precisam dessa solução, dessa causa, Senhor, respondida. Eu entrego também esse filho, essa filha que está desviado da tua presença, esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, ó Deus querido, esse marido, essa esposa, traz de volta para a tua presença. Ó Deus, quantos estão aí na vida, Pai querido, do alcoolismo, quantos estão na vida da jogatina, quantos estão aí, Senhor, na vida do tráfico de drogas, na prostituição. O Senhor pode salvar, o Senhor pode libertar. Eu entrego cada causa nas tuas mãos, aqueles que estão com causa na justiça, Senhor. Ah, meu Deus, pessoas que estão esperando aí aposentadoria, pessoas que estão esperando uma causa na justiça há quantos anos, Senhor, e até hoje não saiu. Ó Deus, faz, Senhor, juízo por essas causas, Senhor. Ó Deus querido, julga essas causas, tocando no coração de quem é devido, para que possa ser resolvida essas causas, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa entrar na causa em questão. Eu entrego todas as causas, talvez causas que eu não falei aqui, mas o Senhor sabe do que essas pessoas precisam. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade, por esse programa, Senhor. Eu te apresento os inscritos do canal, eu te apresento os membros que têm cooperado, colaborado com o meu ministério de ensino. Levanta mais colaboradores, traz mais membros, mais inscritos também. Ó Deus querido, pessoas para poder estar aqui aprendendo a tua palavra. Porque o nosso intuito aqui, Senhor, é que a tua palavra seja aprendida e cumprida, praticada. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Eu estou colocando aí para você na próxima tela os vídeos de recomendação. E quero lembrar você duas coisas antes de encerrar. Primeiro, o e-book digital Perdão Entre Casais. Eu sei que é uma aula de jovens, mas também fala de perdão de forma geral. Se você quiser adquirir, o link está na descrição ou na aba Comunidade. Você vai adquirir. Não é um livreto impresso. Você pode mandar imprimir ou você pode ler no seu computador, no seu tablet ou no seu celular, caso você consiga, né? Porque a letra acaba ficando pequena no celular, porque é um PDF, tá? E eu também quero recomendar para você aí o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia para você entrar na lista de espera. Esse curso deve ser lançado até o mês de outubro desse ano, de 2023. E você, se quiser participar da lista de espera para ser avisado de primeira mão, link está na descrição ou na aba Comunidade, tem lá também para você poder clicar e entrar no grupo do WhatsApp esperando o lançamento desse curso. Vale a pena, ensinando a você estudar a Bíblia por métodos. Então, olha aqui, tá aqui o curso, tá bom? Você não deixe de entrar para a lista de espera caso seja do seu interesse, tá bom? Então, nesse momento aí, eu vou dar a bênção apostólica e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, é claro. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!